Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma semana a ser percorrida aí, rumo ao término do nosso ano letivo. Pessoal, hoje nós vamos encerrar o exame da ação renovatória do contrato de locação comercial e vamos iniciar o estudo do mandado de segurança. Bem, vamos então inicialmente concluir aí o tema ação renovatória. Na aula passada nós trouxemos as características gerais e comentamos sobre a legitimação ativa para a propositura desse tipo de ação. As ações renovatórias de locação comercial, elas vão tramitar pelo rito comum do CPC, ou seja, recebida a petição inicial, o juiz de imediato designará aquela audiência conciliatória inicial, para a qual o réu será citado a comparecer, e ali, não sendo obtido o acordo, a composição, ele terá a oportunidade de, nos 15 dias subsequentes, oferecer a sua contestação. Daí, eventualmente, existindo preliminares, fatos impeditivos, modificativos, extintivos do direito do autor, este último será ouvido em réplica. O juiz, então, passará ou ao julgamento antecipado, se a questão for exclusivamente de direito ou, sendo de direito de fato, não houver necessidade de produção de outras provas, ou o juiz proferirá uma decisão de saneamento e organização do processo, afastando eventuais preliminares arguidas pelo réu, fixando os pontos controvertidos, que serão objeto da atividade probatória, definindo o ônus probatório segundo as regras do CPC, designando perícia, o que nós veremos é muito comum nesse tipo de ação, e mesmo, eventualmente, designando uma audiência de instrução e julgamento, que é aquele ato que vocês sabem encerra a fase de instrução do processo civil. E, em seguida, a sentença, sentença da qual caberá apelação apenas no efeito devolutivo para a parte perdedora, ou para ambas, no caso de uma sentença de procedência parcial. Bem, esse é o rito comum que vocês conhecem, resumido. A competência para o processamento da ação renovatória de locação será o foro da situação da coisa, ou seja, a comarca onde estiver localizado o imóvel objeto da locação comercial, salvo se outro foro não houver sido escolhido pelas partes no contrato de locação. Petição inicial. A petição inicial ela deve observar, além daqueles requisitos já conhecidos por vocês do artigo 319 do Código de Processo Civil, os requisitos do artigo 71 da Lei de Locações. Então, a Lei de Locações, no seu artigo 71, estabelece alguns requisitos específicos de cumprimento obrigatório pelo autor da ação renovatória de locação comercial. E quais são esses requisitos previstos no artigo 71? Além dos demais requisitos exigidos no artigo 282 do CPC, leia-se 319, que a lei se refere ao CPC anterior, de 73, a petição inicial da ação renovatória deverá ser instruída com 1. Prova do preenchimento dos requisitos dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 51. Quais são os requisitos dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 51? Aqueles requisitos que nós estudamos na aula passada, que são os pressupostos de admissibilidade da ação renovatória de locação comercial. Ou seja, ele vai ter que provar que o contrato a ser renovado foi celebrado por escrito e com prazo indeterminado, que o prazo mínimo desse contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de pelo menos 5 anos e que o locatário esteja explorando, ou o autor, demonstrar que esteja explorando seu comércio no mesmo ramo pelo prazo mínimo ininterrupto de 3 anos. Então,
é de demonstração obrigatória na petição inicial o cumprimento desses pressupostos de admissibilidade, sob pena da inicial ser indeferida, né? Lógico, não sem antes o juízo determinar uma eventual emenda, mas caso esses requisitos não fiquem demonstrados, o juiz estará autorizado a indeferir a inicial e extinguir de plano a ação sem resolução do mérito. Lembrando, e isso é algo importante que nós não tratamos na aula passada, a ação renovatória de locação comercial, ela tem um prazo decadencial para ser ajuizada. Segundo o parágrafo 5º desse mesmo artigo 51, do direito à renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno de 1 ano no máximo, até 6 meses no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor. Ou seja, o locatário que pretende compelir o locador a renovar compulsoriamente o seu contrato de locação comercial deve obrigatoriamente promover a ação renovatória no interregno de 1 ano a 6 meses antes do vencimento do contrato de locação. Então, quando o contrato estiver, ou a soma dos prazos dos contratos escritos estiver atingindo o 4º ano de vigência do contrato, ali começa a contagem do prazo decadencial. Quando ele entra no último ano, inicia-se o prazo decadencial para a propositura da ação renovatória, o qual se extingue 6 meses antes do prazo previsto para o término da locação. Então, ele tem esse intervalo de 1 ano a 6 meses antes do vencimento da locação para promover a ação renovatória. Caso não ajuize a demanda nesse prazo, o ajuizamento extemporâneo acarretará o imediato indeferimento da petição inicial com o reconhecimento da decadência. E aí a extinção será com resolução do mérito, né? Então, há que se ficar atento a esse prazo decadencial previsto no parágrafo 5º do artigo 51 da Lei de Locações. Mas vamos prosseguir então com o exame dos requisitos específicos da petição inicial. 71.2. Prova do exato cumprimento do contrato em curso, ou seja, deverá o autor da renovatória, o locatário, provar que está absolutamente em dia com o cumprimento das prestações ajustadas no contrato que busca renovar. Se o locatário estiver inadimplente, estiver devendo algo ao locador, né, se houver infringido alguma cláusula ou o que acontece com mais frequência, estiver devendo aluguéis, não haverá direito à renovação. Se ele não provar que o contrato está sendo rigorosamente cumprido, ele perde o direito de exigir a renovação. A petição inicial, nesse caso, será indeferida em razão da falta de cumprimento do requisito específico do inciso 2 do artigo 71 e o processo será extinto sem resolução do mérito. Há uma questão frequente que se coloca em discussão quando se trata de cumprimento desse requisito específico do artigo 71, inciso 2. A questão é, se em algum momento da locação o locatário ficou inadimplente perante o locador, ele perde o direito à renovatória? O contrato, a soma dos contratos, terá que atingir pelo menos 5 anos para dar direito ao locatário a exigir a renovação compulsória da avença. Vamos imaginar que lá no primeiro ano de vigência da locação, o locatário tenha passado por um momento de dificuldade no início do negócio, as coisas não estavam engrenando e ele acabou atrasando 1, 2, 3, 4, 5 meses de aluguel. Será que ele perderia o direito de propor a renovatória em função desse atraso que ocorreu no passado? A questão é controvertida. Há aqueles que se fiam numa interpretação mais literal da lei e sustentam que
se o locatário em algum momento ficou inadimplente, ele não conseguiria provar o exato cumprimento do contrato em curso. Há outra corrente com a qual eu tendo a concordar, que entende da seguinte maneira: olha, se o importante é a situação vigente no momento da propositura da ação renovatória. Se houve pequenos atrasos durante a vigência do contrato, no momento da propositura da ação renovatória, estando o locatário em dia, estando o locatário cumprindo rigorosamente aquilo que foi pactuado no contrato a se renovar, isso não o impediria de propor ação. Um inadimplemento pontual não o faria perder o direito à renovação compulsória. Tá? Essa última corrente é aquela que vem sendo mais aceita pela jurisprudência dos nossos tribunais. Bem, terceiro requisito específico: prova da quitação dos impostos e taxas que incidiram sobre o imóvel e cujo pagamento lhe incumbia. Se o contrato de locação atribuiu ao locatário a obrigação de pagar impostos e taxas incidentes sobre o imóvel durante o período de vigência da avença, deverá também o locatário, autor da ação, demonstrar o exato cumprimento dessas obrigações. Se tiver impostos e taxas cujo pagamento lhe incumbia em atraso e o locatário não conseguir demonstrar o seu cumprimento exato, o juiz também poderá extinguir o processo sem resolução do mérito, poderá indeferir a inicial com base na falta de cumprimento desse requisito específico e julgar extinto o processo sem resolução do mérito. Ou seja, como vocês podem ver, a lei condiciona o exercício dessa poderosa garantia que é deferida ao locatário na locação comercial, a demonstração de que o contrato que se busca renovar goela abaixo do locador está sendo cumprido rigorosamente. Para o locador também não pode ser obrigado a aturar no seu imóvel, a ter um contrato renovado em que a parte contrária vem reiteradamente descumprindo ou está inadimplente em relação às suas obrigações. Inciso 4. Indicação clara e precisa das condições oferecidas para a renovação da locação. Ou seja, na inicial é necessário que o advogado do autor discrimine, detalhe quais são as condições propostas para a renovação. Olha, quero renovar, estou disposto a pagar X de aluguel, porque esse é o valor de mercado do bem, e vou continuar arcando com impostos, com taxas, enfim. Eu vou preservar o contrato anterior, vou dar continuidade à relação anterior, só que com o valor da locação atualizado para aquilo que se pratica no mercado. Pode o locatário propor um valor menor de locação, alegando que o imóvel se desvalorizou ao longo do período da locação anterior? Nada impede que isso aconteça. Agora, evidentemente que a chance de se obter uma renovação nesse caso, eventualmente pode diminuir, porque o que normalmente acontece na prática é o valor da locação, depois de 5 anos, se mostrar desatualizado, seja porque o imóvel se valorizou, o que é mais comum, especialmente quando o negócio está dando certo, seja porque a economia muda, e normalmente os imóveis acabam se valorizando, principalmente imóveis que servem ao abrigo de estabelecimentos comerciais, tá certo? No próximo vídeo nós continuamos a análise dos requisitos da petição inicial.